Entrevista. A Real FM antenada em tudo que acontece em Ouro Preto. Personalidades, autoridades, tudo que interessa de verdade à comunidade ouropretana e região dos Inconfidentes. Real Entrevista. Muito bem, ótima quarta-feira para você, hoje 6 de abril de 2022, iniciando aí mais um mês e o primeiro Real Entrevista deste mês de abril. Hoje a gente recebe o Leleco Pimentel aqui na 90.1, vamos falar muito de política e claro, você é o nosso convidado especial a participar. Real.fm.br é o nosso site, você assiste tudinho no facebook.com/Rádio Real FM oficial, transmitindo também em áudio e vídeo para você. Rodrigo Guerra, bom dia, Romizeira, bom dia, Leleco. Vamos falar aqui hoje muito da política aqui, ouropretana, da região, estadual, nacional. Vamos dissecar várias coisas com o Leleco aqui, que já é uma figura bem conhecida aqui. É nosso suplente, né, de deputado, e vamos conversar muito com ele aqui sobre o que está acontecendo aí na política no Brasil e em Ouro Preto. E aí, Leleco, bom dia para você, é um prazer recebê-lo aqui na 90.1. Saudação de bom dia a todos os ouvintes da 90.1, que é a Real FM, né? Romizeira e o Rodrigo. E aqueles e aquelas que puderem, com os ouvidos generosos e com o coração melhor ainda, podemos falar de política que afinal é o que nós podemos modificar para a vida das pessoas. Vamos falar de política com P maiúsculo, né, Leleco? E, pra gente começar, quem é o Leleco? Então, é sempre tranquilo a gente falar dos outros, vai falar da gente. Estou primeiro suplente na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por militar desde a juventude, no que nós chamamos de Pastoral da Juventude, e a Arquidiocese de Mariana, com a vinda de Dom Luciano, no ano de 1988, ano também da Constituinte, marcou essa presença da juventude. Foi assim que a gente se despertou para a política. Mas eu nasci aqui em nossa querida Ouro Preto, porque os pais vieram para cá. E quando a gente vê muitos agricultores e agricultoras sendo atraídos para Ouro Preto, para a época Alcan, né? E a maioria de nós é fruto desta busca por um emprego, por um trabalho. Então, a nossa família é também de Ouro Preto, a minha avó, Dona Raimunda Pimentel, do bairro Santa Cruz, tem duas mãos não contam os filhos, são mais de 20 dos Pimentel, e a gente também tem essa história ligada aqui às lutas, sobretudo as lutas que naquele tempo já despertava a gente, da luta da moradia, e a gente veio também se formando. Eu formei na UFOP, no ICHS em História. Depois, no ano de 2008, entrei com uma proposta de mestrado que era sobre a gentrificação, a expulsão dos pobres no centro das cidades. Fui também buscando aí na ciência política um pouco mais de formação na UFMG e atualmente também sou mestrando da Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Eu sou professor de História, músico desde novo, desde os 4 anos de idade, e me identifico muito com as causas sociais e, sobretudo, com os mais pobres. Currículo bom, né, Rodrigo? Leleco a gente acompanha, né? Como ele disse, é de Ouro Preto, acompanha tem muito tempo. Leleco, você falou que é muito identificado com a questão da moradia. Gostaria que você fizesse um apanhado sobre essa questão aqui em Ouro Preto. Até o Cruzu é uma das bandeiras do seu partido também, dessa causa aqui em Ouro Preto. Fala um pouco sobre a ocupação Chico Rei. Parece que vai o bairro... O Novo Taquaral, né? O Novo Taquaral que vai ser construído. Fala um pouco sobre isso aí pra gente. Ô Leleco, aproveitando a pergunta de Rodrigo, eu queria que você fizesse uma linha do tempo. Que a gente sabe o seu envolvimento com o programa Um Teto é Tudo, a gente estava até conversando ali fora. Queria que você começasse a contar do inicinho, né? Até chegar na Chico Rei. Porque essa luta já é antiga, né? É verdade. Então, o Dom Luciano, ele era assim... Para quem queria ser padre, ele via a vocação e ia acompanhando até entrar no seminário. Para quem não, ele sempre buscava uma luta. Comigo ele falou assim, ô Caneco, um dia, olha, a gente precisa de se preocupar com a situação da moradia. Eu vim de São Paulo e estou vendo muito pouca gente aqui na nossa arquidiocese, na região, se preocupar com isso.
Em princípio, a gente acreditava e o grupo de jovens começou a se reunir para poder ir bater laje. É isso, a expressão da gente aqui para o Construpovo é isso. Só que depois a gente foi vendo que quem estava batendo laje já tinha alcançado uma coisa fundamental para a moradia, que é a terra. E é por isso que a sua pergunta, Rodrigo, ela é fundamental. A gente fala da ocupação Chico Rei, a gente fala da ocupação Novo Taquaral, a gente fala da ocupação Pica-Pau no caminho da fábrica, mas a verdade é que Ouro Preto é um lugar de várias, dezenas de centenas de ocupações. A gente pode traçar aqui um paralelo. A mineração está aqui há 320 anos. Se ela tudo resolvesse, não tinha gente pendurada em morro, em área de risco e pagando aluguel até em barraco, em área de risco. Então, a gente vê um antagonismo entre a riqueza prometida pela mineração e a pobreza que fica desse quase mais de 300 anos. Então, desde Dom Luciano, a gente veio então organizando alguns mutirões. E a gente já se preocupava com a situação de Antônio Pereira, das periferias dessa mineração e do capital. Então, no ano de 2005, o prefeito Ângelo Osvaldo nos convida a assumir aí o Departamento de Habitação e também a geração de emprego. Veja que uma coisa está ligada à outra, porque a moradia não pode estar desligada do direito à cidade. Eu costumo dizer que a moradia é a porta para os outros direitos. Então nós criamos, aí inspirados nessa luta, o programa Um Teto é Tudo, que à época ele foi criado para melhoria das condições de habitabilidade, ou seja, reformas, ampliações, para construções de novas moradias e, para além disso, também para um planejamento urbano da cidade. A gente entende que o SUS é hoje, por exemplo, um sistema de saúde. A pessoa está doente, vai lá. A cidade está doente, ela também precisa de um médico. E a gente entende que a assistência técnica é o médico para uma cidade que está doente, uma cidade que está enferma. Por isso a moradia é um dos maiores sintomas da doença da cidade. Quem não tem teto é, com certeza, uma pessoa que não consegue nem ter tranquilidade, nem acessar outros direitos. Então, hoje, estas ocupações, elas foram naturalizadas. Por exemplo, a Vila Aparecida de Ouro Preto. Vamos remontar a história, como é que os operários vindos, também atraídos pela Alcan, aí, dessa doação de terras. Eu quero até lembrar, né? Onde está hoje a Alcan, era o Campo Santo de Saramenha. O Barão de Saramenha era pai de um sujeito que depois recebeu um título porque doou a terra, Horácio Andrade. A venda ou a troca daquela terra por um título para o filho, hoje faz com que uma área imensa de Ouro Preto seja ocupada por uma fábrica que já não tem tantos empregos mais e que pode, com certeza, ser uma das soluções para um déficit habitacional. Foi vendida por R$1, né? Vendida por R$1. Oxe, como é que vende? Que terra aqui está vendida por R$1? Nenhuma, né? Então, olha, nem o tijolo você compra é um problema grave. Então, tanto a ocupação Chico Rei quanto as demais ocupações espontâneas de Ouro Preto devem ser, de fato, eu falo aqui também para as outras cidades. Nós não temos aí a primazia, ou a prioridade em sermos quem tem mais déficit habitacional. Aqui na região dos Inconfidentes, a cidade de Itabirito mesmo, quem passa pela 040 lá depois do Alphaville, vai ver uma ocupação, né? Uma ocupação atrás da Coca-Cola. Quem vai aqui para Mariana vai entendendo que aquela é a área do Gogô e aí todas as ocupações do Pôr do Sol. Então é um problema regional e é um problema de todas as cidades. Diria que as cidades nossas estão doentes. Ô Leleco, a gente tá falando da área da Novelis ali, muitos têm falado, área da Novelis, da Alcan. Você consegue exemplificar para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo, onde começa? Porque quando se fala área da Novelis, fala assim, vai derrubar a fábrica e os 400 empregos. Onde que fica essa área exatamente ali? O que é a área da Novelis, para que alguém tenha noção? Nós estamos falando só próximo à fábrica, a antiga Elquis Eletroquímica, na década de 50, se instalou aqui, René Janete, Simão Lacerda, e aquela doação foi feita e a posteriori se instalou aqui um campo vamos dizer assim, da metalurgia. E nós somos a favor da metalurgia, porque onde o minério é exportado cru, como tem feito aí hoje o Brasil, nós não temos valor agregado. Olha Ouro Preto, olha Ouro Branco. Ouro Branco tem metalurgia, tem um IDH melhor, tem uma vida melhor para o povo. Ouro Preto não tem. Nós estamos desmanchando nosso parque industrial. Mas aquela área próxima, só para se ter ideia, nós estamos falando da área que vai para cima da Volta do Vento, ela perpassa toda a área por trás ali da UFOP, Bauxita, ela vai
permear a Vila dos Engenheiros, vai cruzar o Maria Soares, vai para além do asfalto lá da BR-356, aquela área do entorno. Só ali nós temos uma vocação para mais de 3.000 moradias, que é, no déficit habitacional aqui da sede, um número bastante significativo. Mas a Alcan é mais que isso. A Alcan, ela tem, além das... Você está falando de uma área que não está sendo utilizada. Áreas que eu diria vocacionadas para moradia, que não cumprem função social. Ou que estão sendo disputadas pelo especulador imobiliário. Porque tem muita gente querendo fazer dessa área um lugar de loteamento para vender o lote, mas para quem tem condições de adquirir o lote para construir casa. Nós estamos falando de déficit habitacional para a classe mais pobre, aqueles que não têm condições de acesso à terra e nem de construir a sua moradia. E isso é um dever do Estado desde 1988, mas somente com o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, é que nós buscamos esse direito de moradia e dever do Estado. Então, enquanto morar for um privilégio, gente, por isso que a gente fala que ocupar é um direito. Porque para sair da invisibilidade, a gente precisa de juntar tanto sem teto que a gente consegue só assim conversar grosso com o poder público que se esquiva desse compromisso que tem por legislação com aqueles que mais precisam. Ô Leleco, a gente fala de ocupação, casa popular, eu me recordo daquelas casas populares em Cachoeira do Campo. Como é que ficou resolvida aquela situação? Eu lembro que é uma polêmica muito grande em torno das casas populares. Se falava em levar o Taquaral para Cachoeira do Campo no início, né? 10 anos atrás. Isto. Então, remontando o projeto, nós conseguimos fazer 323 reformas e construímos 140 moradias naqueles primeiros anos, de 2005 a 2008. E nós pudemos fazer o Plano Local de Habitação de Interesse Social, o PLIS, que apresentou ao Ministério das Cidades, um ministério que foi criado pelo governo Lula. Eu quero lembrar que não teve política de moradia nesse país, a não ser o arremedo do BNH lá nos anos ainda 80 e antes com a criação do FGTS lá em Getúlio Vargas. Então, nós inscrevemos um projeto no Ministério das Cidades, onde a gente tinha previsão de construção de 50 moradias em Antônio Pereira, no residencial Dom Luciano, em Cachoeira do Campo, com mais de 200 moradias, tanto Alto do Beleza quanto na região da Vila Alegre. Em Santa Rita foi adquirido inclusive um terreno no governo Ângelo Osvaldo para a produção de mais 50 moradias. E aqui, atrás da Rádio Real, quem conhece o Morro de Santa Cruz, mais 50 moradias. Então, perfazia ali um projeto que foi entregue ao Ministério das Cidades e foi destinado 8 milhões de reais. Lá, lógico que não dava para os cálculos de hoje, não dava para construir as moradias, mas naquela época dava para avançar. Lelé? 2008. 8 milhões em 2008 é muito mais do que 8 milhões hoje. É verdade, mas veio com mais recurso. Os recursos que, inclusive, era para trabalhar a prevenção não só de encostas. É importante lembrar que existia um programa chamado URIAP, Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários. Então, aqueles recursos que hoje nós estamos vendo como é que fizeram falta de serem implementados, hoje, quando a gente vê o morro descendo, quando vê a situação do Taquaral, a gente vai relembrando que nós tiramos naquele ano do Taquaral. Eu fui pessoalmente, lugar que bombeiro não entrava, a gente descia de corda, como foi o caso do Soiaiá, na encosta ali, subindo para Santa Cruz. Só que esta política de habitação, ela precisa ter uma seriedade da continuidade. Não pode tirar um hoje, amanhã entra outro, e depois amanhã você tem um déficit que ele continua só crescendo, porque as pessoas casam, descasam, têm filhos. E isto é uma dinâmica da população. Isto, então, para a Cachoeira do Campo, foram construídas as moradias na Vila Alegre e também na primeira etapa de Um Teto é Tudo, ali no Alto do Beleza. No entanto, o déficit habitacional continuou a crescer e também o aluguel social. Quero lembrar que o aluguel social ele é um auxílio importante, sobretudo para a cidade como a nossa, que tem áreas de escorregamento, áreas de risco e que precisa tirar as pessoas deste risco, além do risco social. Mas para o risco social, o planejamento, a produção social da moradia são elementos que a todo ano deveriam ter, no mínimo, uma reserva no orçamento e a busca de recursos. Infelizmente, este governo Bolsonaro que aí está, além de acabar com o programa Minha Casa Minha Vida, tirou todo o recurso. Criou uma tal de Minha Casa Verde e Amarela. Pede o prefeito para buscar recurso para ver se tem. A apropriação das cores do Brasil, eu acho
sensacional, viu? Eu não falo outra coisa, mas nem camisa da seleção você pode usar hoje mais, porque você vai ser identificado com algum movimento. Alguém vai falar assim, olha lá, ó. Mas, bom, fazendo papel um pouco aqui do advogado do diabo agora, Leleca, as críticas que se fazem ao sem teto, esses movimentos sem terra, pessoas que não têm, vão para esses movimentos sem moradia em geral, são duas. Primeiro, que são utilizados como massa de manobra politicamente. E depois que tem muitas pessoas que, já conversamos até com o Cruzu sobre isso, acho que aqui na região isso não acontece tanto, mas falando mais a nível nacional agora. Muitas pessoas que às vezes têm moradia, mas viram profissional em ficar ali nesses movimentos. Você que conhece mais a fundo, o que você tem a dizer sobre essas duas coisas aí? É que a nossa sociedade, ela tem por princípio a condenação. Às vezes você condena um movimento inteiro por conta da atitude de uma pessoa, né? É assim também, às vezes, em todas as formas de organização da sociedade. Mas eu quero lembrar historicamente o porquê que Ouro Preto está inserido na luta de moradia e o porquê que o Brasil continua sendo um lugar em onde os direitos são negados àqueles que ergueram esse país ainda escravizados. Quando a gente olha para Ouro Preto, você olha para o morro que é chamado Morro da Queimada, e você sabe por que ele tem esse nome? Não. Porque o Conde de Assumar, em 1720, mandou queimar 420 moradias, 420 famílias que ali residiam, escravizados, produzindo ouro, porque ele não queria perder o controle do ouro, né? Ele queria que todo mundo tivesse ou na senzala. É isso que foi a Constituição do Estado brasileiro lá em 1808. Então, um país que escravizou uma mão de obra e matou a sua população ancestral, não deu direito e não criou uma, vamos dizer assim, uma espécie de constituição desses direitos. Quando deu um país que em 1888, olha, 100 anos antes da Constituição, ele diz que aquele escravizado passa a ter liberdade e passa ele a não ser mais possível ter sua mão de obra tirada à força e cobrada no chicote no lombo. Foi dado a ele o direito da terra? Foi dado a ele o direito de sair procurando emprego, nem terra. O que gerou? Pessoas que continuaram dentro da escravização, naturalizando uma situação que é desumana. Então, quando a gente vê hoje uma ocupação, quando a gente vê a maioria de negros, sobretudo de mulheres, a gente remonta a história de escravidão desse país. E nós somos, no sentido da agenda capitalista, porque países capitalistas também fazem da moradia aí um negócio. Mas nós até, nesse sentido da agenda capitalista, ela é incompleta. Porque lá nos Estados Unidos, os pobres que saem daqui para poder fazer o serviço que poderiam fazer aqui, também estão lá, endividados numa bolha imobiliária que todos viram arrebentou. Aqui no país, não, a gente não tem direito nem à construção, porque a terra é central nesse debate. E a terra, ela é um debate para as elites agrárias e que vão agora para o capital e para a especulação. Então, a moradia, a terra é central. Por isso, quando se ocupa uma terra, está dizendo que ali ou o poder público age ou não teremos condições de ter a moradia para tirar o povo lá do Padre Faria ou da região do Taquaral que está morrendo porque o morro está escorregando e levando a vida e o sossego das pessoas todo dia embora. Ô Leleco, muito se fala, é um senso meio comum, né? Das pessoas falam, tá ocupando, é vagabundo. Existe uma diferença de ocupação e invasão. Ou não existe? Existe. Você só invade o que está ocupado. Por exemplo, se você mora aqui numa casa, ou se você produz aqui num terreno, se o outro chegar, você vai ter o sentimento que você está sendo invadido naquilo que você está dando a função social. Agora, aquele lugar vazio, que está sendo especulado, como nós temos muitos lotes vazios, as pessoas parecem que vão esperando o poder público levar cada vez mais dinheiro, colocando asfalto, colocando infraestrutura, o lote dele vai especulando, ele não faz nada, ele só quer ganhar dinheiro com aquilo. Então, é isso que faz Alcan hoje em Ouro Preto, a Novelis, ou agora esta compradora de R$1 que o Rodrigo me lembrava. Eles estão segurando uma terra para poder, hoje não tem mais valor a produção do alumínio, então vão vender essas terras, porque é o único lucro que vão ter. Aquilo que nunca lutaram, porque foi ainda em 1940
que a doação dessas terras se deu, assim como em Mariana, para a mina da Passagem, não é? Em Mariana também nós temos problemas graves, não é? A mina da Passagem é dona de tudo. Em Ouro Preto não é só a Novelis, não é só Alcan. Cuidado, nós temos outras terras aí com o povo caladinho que grilou, não é dono e está usando para especular. Ô Leleco, a gente fala muito de moradia, a gente pensa em criação de novos bairros, mas a parte da moradia, ela também se perfaz e passa pela infraestrutura da cidade. No final do governo Ângelo Oswaldo, do último governo, o Ângelo conseguiu com até então o presidente Dilma uma verba aí de 35 milhões para serem cuidadas das encostas em Ouro Preto. Umas dessas encostas... Das encostas, né? O Parque das Encostas. Que estava nesse pacotão é essa que cedeu aí em janeiro, que é o Morro da Forca. Outra que estava e a obra foi realizada, mas não com esse dinheiro, com o dinheiro do governo federal, é aquela da Perimetral, ali em cima da BR. Cortina, não foi com o dinheiro. O governo estadual, na época, teve que tirar um outro dinheiro, arrumar um outro recurso e construir. Como é que você enxerga esse recurso que muita gente fala, por que não correu atrás? Por que não fez? Perdeu o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? E a gente sabe que essa verba, ela só não foi disponibilizada porque não fizeram nada, segundo o secretário de obra Antônio Simões. Pelo que ele falou, o dinheiro foi liberado porque o projeto exigia que fosse feito um projeto e não foi feito esse projeto, não foi enviado. Deixaram acontecer. Você foi no ponto central, veja. Nós temos uma Universidade Federal de Ouro Preto que tem por excelência um departamento de geologia, que fez um grande estudo de Ouro Preto desde a década de 70. Aliás, vou remontar lá em 1940 e nas campanhas anteriores, minha gente, meu povo, meus inimigos, salvemos Ouro Preto. Veja, um recurso de 35 milhões carece, no mínimo, de uma especialidade na elaboração dos projetos, que são projetos muito complexos. Veja, você não aponta apenas a retirada de um talude, você tem que fazer estudos geotécnicos, você tem que apresentar uma reconstituição, retirada, carreamento de materiais. Tudo isso a gente hoje tem no nosso linguajar porque nós temos uma universidade. Então, o que carecia desde aquele período é que a prefeitura tivesse apontado um departamento de alta qualidade na elaboração desses projetos de encosta. E não é só esse problema. Você vê que o grande problema hoje de Ouro Preto está na distribuição e captação de água. Isso tem a ver com a drenagem, isso tem a ver com o saneamento ambiental, tem a ver com o grande problema que é o debate da nossa população hoje de acesso à água de qualidade e com tarifa justa. É o problema da Saneouro. Por isso que nós temos hoje uma cultura em que 100% dessa população grita fora Saneouro. Mas ao gritar fora Saneouro, a gente tem que remontar esta questão das encostas. Nós temos que falar das elevatórias que são importantes para a captação das águas, para que os reservatórios possam hoje dar conta da capacidade instalada de moradias. E a sua pergunta, como é que a gente vai construir moradia longe de tudo isso? Para depois a gente ter que pagar caro no transporte público, que é outro debate. Ou seja, nós estamos falando aqui da cidade como um direito. A moradia não pode estar isolada, não pode ser construída lá fora, na não cidade. Porque o povo precisa trabalhar, precisa estudar, precisa ir no médico, precisa comprar. É isto. A cidade, ela tem que ter a capacidade de inclusão daqueles mais pobres, que depois acaba sendo até uma solução. Vejam só, muitos condomínios de luxo aqui se instalam e depois precisa do pobre, do morro, para ir lá trabalhar. Aí a pessoa fica a semana inteira morando, trabalhando, feito escravo, não tem adicional noturno, não tem nada, mas a moradia dele está tão longe que até o custo para esse empregador, ele quase que reclama e acha que está pagando algo além. Aí então, faz um quartinho lá. É claro. Né? Então, essa história de pobre estar separado de rico, isso é a não cidade. Porque um precisa do outro. Não tem problema pobre morar perto de rico. Até gasta menos, pode ir a pé para o trabalho e pode voltar para casa para ficar com seus filhos no conforto e na justiça social. Ô Leleco, você tocou em 2 pontos que a gente vai chegar para tratar daqui a pouquinho, que é a Saneouro e também o transporte público, né? Porque muito se tem... talvez o prefeito de Mariana, Juliano Duarte, tenha complicado a vida dos prefeitos em volta, porque ele vem fazendo muitas ações que vem agradando um pouco e a gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Agora, já puxando o assunto da Saneouro para cá, Ouro Preto, na época de Vila Rica, marcou história, porque teve um dos primeiros, vamos dizer assim, serviços de saneamento, ou
princípio, a ideia inicial de tratamento de esgoto da América Latina, que é aqui embaixo, né, atrás da rádio, no Beco da Manchica. E a gente chega em 2022 com o marco regulatório do saneamento básico, que era pro ano que vem, que agora ganhou mais 10 anos. E a gente está nessa briga. A água tem que ser paga, ela tem que ser cobrada pelo marco de saneamento básico, porque envolvem questões com dinheiro federal, vinda de recursos, mas a forma que foi feita, como é que o Leleco enxerga a vinda dessa empresa para Ouro Preto, né? O SEMAI, que foi criado pelo prefeito Ângelo, lá nos idos de 2008, por aí, e fica a dívida do SEMAI, agora a Saneouro veio sem pagar nada, para ela ir embora tem que pagar milhões, incontáveis milhões. Como é que o Leleco enxerga isso tudo? Eu enxergo que o saneamento virou um grande negócio. E é claro que, virando um grande negócio, teve uma grande privatização. Não tem outro nome. Alguns vão dizer que a concessão pública se deu por tantos anos, que é um nome que para alguns juristas pode acomodar o coração, mas para nós foi a venda a troco de banana. E isto com vários problemas graves no edital. Então, como é que nós enxergamos o saneamento? Primeiro, a água, ela é uma produção mineral. Ela precisa de tratamento, ela precisa de cuidado para chegar até a sua casa. Vamos pensar que antigamente, lá no tempo de Thomas Baldwin e o Barão von Eschwege, que desenharam este primeiro saneamento, inclusive os irmãos Ottoni. Teófilo Ottoni foi um grande lutador do saneamento, urbanista, que foi para a região ali do Mucuri, criou uma grande companhia, estudante aqui de Ouro Preto. Mas eu quero lembrar dos dias de hoje. Saneamento, então, nessa produção mineral, é você ter acesso à água em quantidade e de qualidade, mas com a consciência de que você precisa hoje, pela condição da humanidade e pela forma como nós estamos tratando a Mãe Terra, nós não temos hoje essa disposição desse bem natural para todos. Então a justiça social nos requer que o poder público, aquele que ajunta todas as riquezas dos trabalhadores, ele precisa ter como tarefa fundamental a soberania dessa água. A água é soberania. Você não pode passar por um capital estrangeiro que vai ter pessoas que lucram sobre isso e nem sabem que o povo daqui está passando falta. Então é injusto que Ouro Preto tenha vendido esta soberania para esta Saneouro, que tem outros nomes por aí. Então nós, desde o princípio, fomos contrários a esta privatização. E temos lutado junto e com todas as forças que se somam em Ouro Preto. A água e a Saneouro juntou forças de esquerda e forças de direita. Eu costumo falar isso aqui, a Saneouro conseguiu juntar Atlético e Cruzeiro, petista e bolsonarista, então, o que eu pediria é que, para além das boas energias para tirar a Saneouro, que todos pudessem ajudar na criação dessas condições para ela ir embora logo, né? Mas ir embora não resolve o nosso problema de acesso à água. Sim, vai ter que ter a outra no lugar, né? Exatamente. Então, os países que a gente está acompanhando que estão reestatizando, vamos lembrar que a figura do município é um Estado. Reestatizar a água é soberania. Segundo, esta dívida foi também um projeto político. Colocar a autarquia de água, criada em 2005, eu estava no governo e nós, à época, nos inspirávamos em Itabirito. Continua funcionando em Itabirito, porque aqui não. Muito bem. E depois fui diretor também de habitação na cidade de Ponte Nova, acompanho o Sistema Autônomo de Água e Esgoto. Fui conselheiro do Ministério das Cidades de 2005 a 2016. E sempre nas câmaras técnicas procurei estudar, acompanhei o PlanSAB, que é o Plano Nacional do Saneamento Ambiental, e hoje eu vejo que a saída para Ouro Preto é a recomposição com os profissionais gerando emprego em Ouro Preto, com tarifas justas, e o Ângelo Osvaldo, eu tenho certeza, vai ter que buscar agora nesses recursos aí que conseguiu, por justiça, buscar também como direito do povo de Ouro Preto. Isso não é benesse de candidato a deputado, isso é benesse do povo de Ouro Preto que foi explorado a vida inteira. Eu estou dando recado aqui mesmo porque tem candidatos aí que estão dizendo que são eles que estão resolvendo esse problema. Ouro Preto só tem uma solução para o saneamento: a prefeitura reencontrar uma forte abertura para que reconstitua a mão de obra de qualidade, gerando emprego e com a capacidade instalada nossa de melhorar e de urbanizar
as áreas que ainda não pertencem ao sistema, para que a gente tenha água de qualidade na torneira e tarifa justa. Essa é uma bandeira do povo de Ouro Preto. Ô Leleco, voltando a falar aqui continuando a falar de Sanioro, a gente entrevistou vários vereadores personagens, aqui, né, personagens, entrevistamos o superintendente da Sanioro algumas vezes, o Kleber Salve. O que fica claro primeiro que a Câmara conseguiu para tirar a Sanioro. O que o governo pode usar para tirar ela? Qual o problema que você consegue enxergar? Óbvio que tem vários problemas, mas quais são os principais problemas que você vê nesse contrato da Sanioro para que o Ângelo consiga tirar ela como ele prometeu? E é isso, vamos lá, depois eu complemento a pergunta. Não, os problemas são graves, né? A prática aqui do edital de licitação demonstrou que não havia nenhuma, vamos pensar assim, nenhum marco regulatório para aquele edital estar aberto. Não existia ali uma agência reguladora que pudesse estabelecer entre a soberania popular e um bem que é da população a decisão que foi esta tomada por poderes distintos. Eu vou somar aqui a época a prefeitura e a Câmara. Então, esses dois poderes, eles usurparam o direito, inclusive o direito constitucional da soberania popular de um plebiscito. O plebiscito seria uma pergunta simples. Você autoriza vender a água de Ouro Preto num grupo estancheiro? Sim ou não? É simples assim. Isso não foi feito. A segunda questão, estabeleceu-se regras dentro deste edital sem nenhum acompanhamento fiscalizatório obrigatório desses processos dentro do plano. Agência reguladora, né? Agência reguladora, ou diria até a figura da própria prefeitura, tendo técnicos que assinassem que os valores, as propostas, a captação e o serviço ali proposto fosse, no mínimo, justo e sustentável. Mas depois tem o terceiro comissão ponto. de licitação, esse não era o papel dela? A comissão de licitação ela tem responsabilidade sobre qualquer produto que a prefeitura vai comprar, inclusive papel higiênico. A água de Ouro Preto, Não ela tinha pode ser uma confundida com a compra de específica papel. que você tá falando, né? Essa venda, como você tá falando. O que nós assistimos, vocês se lembram, foi a tentativa de sempre ganhar mais um voto na Câmara e que virou uma grande articulação e mobilização que o povo de Ouro Preto acabou participando. Onde a gente via que um vereador caiu, o outro subiu. Parecia que aquilo era a Bolsa de Valores de Ouro Preto e era. Quando a gente via que se estabeleceu a maioria, nós, inclusive do Partido dos Trabalhadores, eu sou presidente do PT de Ouro Preto, nós fizemos uma resolução contrária a essa proposta, apresentamos ao prefeito e também a publicizamos. Então, de todo modo, o Partido dos Trabalhadores não apoiou, nós não tivemos nenhuma votação na Câmara que fosse ali representada pelo Partido dos Trabalhadores e nós reafirmamos, somos pela reestatização do serviço de água e esgoto. E eu acho que é uma solução que pode parecer irresponsável, mas pensem, o Ângelo precisa tirar e se a empresa quiser voltar pela justiça, nós vamos junto com o Ângelo para a porta de qualquer lugar que for, inclusive para ocupar o lugar que a Sanioro hoje rouba para poder manter ali a sua sede. Mas tirar como? Obviamente ele tem que... Vai ser judicializado isso, vai pagar essa encampação, que parece que vai ser um valor astronômico, né? Pelos meios jurídicos, vocês conhecem bem. Sim, porque você pelo pode... que... Só te interrompendo, pelo que a gente conversou com várias fontes, juridicamente, vejam o que eu tô falando, juridicamente, o contrato tá muito bem amarrado, vai ser difícil de conseguir isso via judicial. Então, parece que a prefeitura fica refém e que a única solução provavelmente será pagar a encampação, que é um valor, assim, acho que é mais de 150 milhões. Chega na casa dos 200. Engano, né? E vale lembrar, Lelé, que todo mundo fala, a encampação divide. A encampação, de acordo com o Kleber Salve, ela não pode ser dividida. Não. Se deu a encampação, é 15 dias de dinheiro na conta, senão é multa em cima de multa. É exatamente isso. A preocupação jurídica, eu tenho certeza que tem gente mais competente que eu. Mas ela é uma solução. E de fato é uma solução porque a gente hoje não sabe quais os valores esta empresa gastou em Ouro Preto, que outro dia quis dar o tombo no povo, dizendo aqui, que... inclusive, no nosso microfone. Exatamente. Um dia antes ele falou, tá tudo certo, no dia seguinte foi... E a gente Como perguntou, é e se eu sou vizinho aqui da rádio, e no prédio onde eu moro são 6 apartamentos. Só existe uma pena.
ela deve ter considerado que uma pena vale pelos 6 apartamentos que ali estão, eu pago aluguel, mas é para dizer que ela não atingiu 90% da hidrometração conforme está dentro do contrato, e eu acredito que os valores por ela praticados, eles são valores que têm que ser primeiro mensurados. Então eu acho que tem que haver uma mesa de negociação e com a figura do Estado. O Estado de Minas Gerais precisa atuar de forma a mediar este conflito. Esta é uma questão política, uma situação política de mediação. A segunda, ela tem interesse jurídico. E é claro que o interesse jurídico da empresa de permanecer para cobrar as tarifas exorbitantes, elas também, por esta luta e por esta razão, já vão valer a gente tentar tirá-la. Porque só assim a gente vai corrigir esta injustiça daquilo que eles praticaram mandando aí as contas adiantadamente. Eu não tenho dúvida de que a vontade política é soberana quando o povo ele quer dos seus poderes, que são representativos, que tome ali uma decisão política, e eu acredito que este é o caminho. A questão jurídica você pode e vai procurar por mediação política e por mediação jurídica uma solução que é, nesse momento, a retirada desta empresa que quer levar aquilo que ela não gasta quase nada para produzir. Quanto esta empresa gasta para produzir 1 litro de água em Ouro Preto? Nada. E quanto é que custa para a capacidade de infraestrutura instalada que nós temos hoje, que foi fruto de mais de 100 anos do poder público colocando para poder praticar essa tarifa? É injusto. A nossa luta é justa, então, pela retirada. Esse contrato tem umas especificidades que a gente ficou assustado aqui, né, vamos dizer. A prefeitura, por exemplo, vendeu a água e paga a água agora. Vai pagar a água. A gente perguntou se tinha alguma compensação. Não, vai pagar. Por isso que a luta do movimento atingidos por barragens era para nós da soberania. Água não é mercadoria. Assim como a energia também não pode estar na mão destas que só nos exploram. Esta tal dívida apresentada de 20 milhões com a CEMIG, isso é um absurdo, né? Nós vamos pagar uma dívida para a CEMIG e vamos ficar sem água. Isso é muito complicado. Ô Leleco, aqui a gente não tem muita cerimônia para perguntar as coisas. Assistindo um dos podcasts da cidade, um dos vereadores acusou o Partido dos Trabalhadores na pessoa do Curuzu de ser conivente com essa Saneouro, inclusive falando que ele ganhou uma secretaria para ajudar isso. E quando ele ganhou, que vereador foi o Vander Albuquerque, no Let's Podcast, tava ele e o vereador Geraldo Mendes, falaram que, inclusive, e esse vídeo roda para baixo para cima, falando que o Curuzu e o PT foram coniventes, porque ganharam uma secretaria e nada foi feito pelo PT. E agora a gente vê uma luta do Curuzu e do Partido dos Trabalhadores contra a Saneouro. Essa história tem o que de verdade? Então, o ex-vereador Vander Albuquerque Exatamente. E o ex-vereador Geraldo Mendes. O ex-vereador Geraldo Mendes é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Eu tenho certeza que ele poderia ter dado resposta, apesar de que à época ele respondia pelo PCdoB. O Partido dos Trabalhadores foi partícipe daquela coligação que elegeu o Júlio Pimenta. E todos também sabem que o Júlio não cumpriu com aquilo que foi tratado ainda naquela coligação com o Partido dos Trabalhadores. Então, a mudança também da presidência do partido e a retomada desse diálogo se deu em relação àquilo que foi pactuado na coligação partidária que elegeu o Júlio Pimenta. No entanto, eu, como já adiantei, a resolução do partido foi: nenhuma composição do nosso partido se dá por meio de negociação da privatização da água de Ouro Preto. Nós não tínhamos vereador, se vocês buscarem na memória, o Partido dos Trabalhadores, ele não tinha vereador na Câmara de Ouro Preto, portanto, acusar o atual vereador Curuzu de ter entrado por negociação a favor da Saneouro é, no mínimo, uma injustiça. Eu vou dizer que é uma leviandade, né, de quem assim o fez. E aí vocês julguem também esta pessoa pelo caráter e pela vida pregressa e pela forma como age. Não é assim que o Partido dos Trabalhadores e nem o Curuzu age. E neste momento, quando nós hoje temos uma federação partidária que está apontada para o mês de maio, que é entre PV, PT e PCdoB, nós retomamos o diálogo
com o prefeito Ângelo Osvaldo, e por isso, desde o início, o prefeito Ângelo Osvaldo sabia que o Partido dos Trabalhadores era a favor da reestatização da água de Ouro Preto e lutaríamos, como assim o foi naquele acampamento que o Curuzu, com muita coragem e com muitas pessoas, permaneceram na praça, dando visibilidade a essa luta que é de todos nós de Ouro Preto e não pertence a um só. Ô Leleco, vou saindo um pouco da Saniouro agora e entrando mais na área partidária. Ouro Preto, historicamente, é uma cidade que vota muito da esquerda, né? Nas últimas eleições... O PT nunca perdeu em Ouro Preto uma eleição para presidente e para governador. Exatamente, e são números expressivos, acho que 70% na última eleição, sendo que quem ganhou foi o Bolsonaro, nacionalmente. Mas o PT municipal, até hoje, se eu não me engano, nunca teve um candidato do PT prefeito de Ouro Preto. E parece, assim, que há uma divisão ali, você acha que essa divisão atrapalhou muito o partido historicamente? Nós primeiro agradecemos ao povo de Ouro Preto, da região dos Inconfidentes, por ter sempre esta gratidão com um partido que nasceu com a mesma natureza dos trabalhadores daqui. Por isso que eu vejo a identificação do povo com as candidaturas do PT. Eu sou pré-candidato de Lula na nossa região. Talvez o único pré-candidato até esse momento que a gente tenha conhecimento. Então eu falo disso aqui também me colocando na responsabilidade com cada problema social que a gente vem acompanhando de Itabirito, Ouro Preto, Mariana, de todas as cidades de Minas Gerais. Então, o Partido dos Trabalhadores, Rodrigo, vou te remontar a história, nós tivemos a primeira candidata a prefeita de Ouro Preto, a Sandra Fosk, 1984. Antes disso, nós tivemos a candidatura de Soilton Eugênio, candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. E nós também tivemos a presença forte desse que é uma liderança nossa do Partido dos Trabalhadores, vice-prefeito de Ouro Preto, o nosso querido professor Perdigão. É por isso que relembrar que as candidaturas que se fizeram também em nome do partido, elas foram e são fundamentais. Eu mesmo fui pré-candidato a prefeito e naquela ocasião, por uma decisão interna do partido, e a gente respeita, por isso a democracia no PT é tão fundamental, eu não fui levado à condição de candidato a prefeito, o partido acabou fazendo esta coligação, e no ano de 2012 eu fui candidato a vereador, no ano de 2016, quando o pré-candidato a prefeito me transformei também e virei primeiro suplente, do Partido dos Trabalhadores. Então, é importante a gente lembrar que a história do PT em Ouro Preto é uma história ligada ao povo trabalhador. Aí nós estamos falando também, dialogando com os militantes progressistas, sejam trabalhadores da universidade, do Instituto Federal. A identidade do nosso povo é uma identidade de esquerda por constituição da história. A nossa história é de um povo sofrido e de um povo que, apesar de todas as explorações, também tem histórias aqui de resistência e de luta. E eu acho que o presidente Lula terá, de novo, essa massificação de apoio na região dos Inconfidentes, sobretudo em Ouro Preto, e eu pretendo também, junto, representar o nosso povo na Assembleia Legislativa. Ô, Leleco, a pergunta que talvez tenha passado batido, existe um racha interno no PT? De Ouro Preto? Como foi mais dinheiro? Não. Eu diria que em Ouro Preto nós sempre fomos muito plurais. Qual partido de Ouro Preto tem mais de 1.000 filiados? Eu posso dizer, o Partido dos Trabalhadores. E esse partido, ele tem instâncias de decisão. O seu diretório, a sua executiva, a executiva só executa o que o diretório se propõe. E nós temos os encontros onde as decisões são tomadas. É claro que esta decisão, por fazer parte de governos e da gente ainda não ter apontado um candidato ou uma candidata, eu até posso anunciar para vocês que o Partido dos Trabalhadores de Ouro Preto tem duas grandes companheiras que colocaram seus nomes à disposição para disputar o próximo pleito em 2024 e que nós vamos levar isso dentro da federação como um tema importante. São pessoas que já serviram a instituições importantes de Ouro Preto, filiadas, e que vão nos ajudar. Mas nós não poderíamos dizer de racha. Nós Entre elas, dizer... a reitora Cláudia Manieri? A Cláudia, nesse momento, é reitora. Esta decisão e este convite sempre foi feito pelo Partido dos Trabalhadores e poderá vir. Mas eu posso adiantar aqui que a ex-diretora também do Instituto Federal de Ouro Preto, nossa querida Glória,
é também um nome que o Partido dos Trabalhadores tem à disposição, além de outras companheiras. Temos aí bons nomes e por isso o Partido dos Trabalhadores vai avançar na composição com PCdoB e PV. Não há racha, mas há um espaço democrático onde as pessoas podem discordar e devem discordar, porém nós formamos decisões por maioria. Agora 11h12, vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Vamos tomar uma água, um cafezinho, já a gente volta com mais um bloco do Real Entrevista, hoje recebendo o Leleco Pimentel. Rapidinho a gente tá de volta, não sai daí não. No Zap da Real, mande seu alô na número 1. Ei você, cidadão de Ouro Preto, a Secretaria de Saúde tem um recado para você. As vacinas contra a Covid-19 destinadas aos adolescentes e adultos estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde da sede e dos distritos. Adolescentes e adultos não precisam mais aguardar novas convocações. Basta se dirigir à UBS de referência quando chegar a data da próxima dose, conforme escrito no cartão de vacina. A vacina para as crianças de 5 a 11 anos não ficará disponível nos postos. Para este público, a Prefeitura continuará divulgando o cronograma de vacinação nas redes. A vacina Covid nesse dia não. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora. Outono é mais sucesso aqui. Real FM. As melhores ofertas e os melhores preços da região você só encontra na Cooperouro. Cação imposta Lusitânia, pacote 1 kg, R$ 25,98. Azeitonas verdes saborosas, sachê 500 gramas, R$ 8,79. Palmito Vila Olívia Tolete 300 gramas, R$ 16,78. Achocolatado Três Corações, sachê 300 gramas, R$ 3,99. Ofertas válidas até 11 de abril. Cooperouro, a sua cooperativa. Real FM 90.1. Ei, você aí! Esqueça tudo que você já viu de loja de eletrônicos, porque a Ricel chegou com o verdadeiro conceito de loja completaça em Ouro Preto. Completaça de verdade! Tá duvidando, é? Na Ricel você encontra celulares, cabos, carregadores, mochilas, caixas de som JBL originais, shoulder bags, artigos de papelaria, brinquedos e aqui você compra seu smartphone com o mesmo preço da internet e sai com ele na hora. Ricel, Rua São José, 89, Centro em Ouro Preto. Manda o WhatsApp aí, 31 98244 2638. Atenção, atenção! Ouro Preto e região. Vale a pena conferir o show de preços baixos da Americana Modas. Americana Modas tem roupas em geral, brinquedos, cama, mesa e banho, enxoval para recém-nascidos e uma grande variedade em peças íntimas. Eu disse Americana Modas, a moda de vender barato. Cartões Visa e Mastercard em até 6 vezes sem juros. Convênios Açufop e Asset Fop. Americana Modas fica ali, Rua São José, 131A, Centro, Ouro Preto, em frente à Caixa Econômica Federal. Chegou a nova linha Nativa Spa Ginseng e Cafeína do Boticário. Poderosa e inovadora, com ingredientes que diminuem o inchaço e aumentam o bem-estar. É alívio e conforto para a sua pele, com uma fragrância apaixonante e marcante. Quer esse alívio também? Aproveite 30% de desconto neste lançamento. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp. Nativa Spa é o Boticário. Promoção válida até 17 de abril. Consulte condições nos canais de venda. O sucesso da sua estação toca aqui. Real FM. Na hora de fazer suas compras, escolha o Supermercado Itacolomi. Há 20 anos com o melhor preço, a melhor qualidade e um excelente atendimento. Lá você encontra açougue, hortifruti e padaria, com o melhor pão da cidade. Aberto de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite e aos sábados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Aceitamos cartões de crédito, débito e alimentação. Supermercado Itacolomi, Avenida JK, 720, Bauxita, 3551-2930. A Assembleia trabalha muito como você exige e merece.
Em 2021, barrou o aumento do IPVA, trabalhou para preservar negócios e empregos, criou o auxílio emergencial para famílias em vulnerabilidade, economizou e devolveu 186 milhões de reais para a saúde e realizou as CPIs da CEMIG, vacinas e Brumadinho. Em 2022, a Assembleia está trabalhando ainda mais em favor dos mineiros. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Pensou em móveis de qualidade pelo menor preço? Pensou na Atrativa Móveis e Eletro em Mariana. Toda linha de móveis, colchões e estofados pelo menor preço da região. Guarda-roupa 6 portas de R$ 1.099 por somente R$ 789. Colchão de casal de R$ 949 por R$ 599. Armário de cozinha de R$ 999 por R$ 699. Essas e outras ofertas você encontra só na Atrativa Móveis. Atrativa Móveis, Rua do Catete, 251, no centro de Mariana. 3557-4587. Outono com mais música. Real FM, muito mais rádio. A Orotec Tecnologia tem o melhor sistema para proteger a sua casa e família, com 10 anos de experiência no mercado em elaboração de projetos e execução de cabeamento estruturado, telefonia, segurança eletrônica, projetos de combate a incêndio e pânico, além de controle de acesso. Pensou em proteção do seu imóvel e da sua família? Pensou Orotec. 31 3603 8294 ou ourotec.com. Os moradores de Ouro Preto e região já sabem. Segurança, agilidade e preço justo, tudo isso só no aplicativo OP Expert. Precisou, é só chamar. Então já sabe, para facilitar suas compras, para ir e voltar do trabalho, levar seu filho na escola, sair para tomar aquela cervejinha gelada com os amigos, chame pelo aplicativo. Sempre terá um carro do Expert perto de você. OP Expert. Há quase 4 anos o aplicativo de corridas de Ouro Preto. Baixe pelo link meuapp.mob/OPExpert ou no Instagram @OPExpert. O Baile do Nego Velho 2, Desembarque Mariana, no dia 24 de setembro, com um show de 3 horas de duração na Arena Mariana, para o maior evento empresarial de Minas Gerais. Baile do Nego Velho no Troféu Empresarial do Jornal Panfletos. O Mineirinho em um show com 3 horas de duração, em um evento all inclusive. E você, claro, não vai ficar de fora. Compre agora a sua mesa. 31 98578 4257 ou pelo WhatsApp 98632 8731. Baile do Nego Velho 2 no Troféu Empresarial do Jornal Panfletos. Notícia e promoção. Real Entrevista. Pois é, a gente já tá de volta com o Real Entrevista aqui na 90.1. Hoje, recebendo o Leleco Pimentel. Antes da gente voltar para as perguntas, vamos para a participação da galera lá no nosso Facebook. Você pode assistir a gente, facebook.com/Rádio Real FM Oficial. Tá aqui o Padre João, o Leleco é de luta, é de casa. O Yuri, nosso próximo deputado estadual. A turma da FAMOP também tá acompanhando. Grande Leleco, tamo junto. O Erenildo, parabéns, Leleco Pimentel. A Luísa também parabenizando. O Sandro Maico, vamos que vamos. Então tá aí, essas são as participações. Tá aqui o Zé Antônio falando também. Esse é meu candidato, tem participação no nosso WhatsApp. Parabéns ao Leleco pela caminhada e muito obrigado por estar sempre presente em Conselheiro Lafayette nas nossas lutas de moradia. A Rosilene Bandeira, a turma acompanhando a gente, pode participar, pode enviar a pergunta 99160-9001. Rodrigo Guerra. Vamos entrar um pouquinho antes de entrar falar sobre a Assembleia, falar um pouquinho sobre o transporte aqui na região. Teve uma confusão aqui em Ouro Preto, que foi anunciada a suspensão de ônibus dos distritos e depois não foi anunciado. Em Mariana, o transporte é gratuito. Aqui em Ouro Preto tá se discutindo um subsídio. Faz um apanhado aí pra gente dessas duas cidades, até porque a empresa que presta serviço às duas cidades é a mesma, né? Sobre transporte público aqui na região. Nossa saudação a todos que puderam aí também, estão se manifestando. A minha história passa pela construção também junto com o deputado federal Padre João. Nós somos do mesmo projeto e ali no início dos anos 2000 o projeto Desperta Cidadão também elegeu o Padre João estadual por 2 mandatos. Ele está no 3º mandato federal e juntos nós estamos tentando recuperar esse espaço na Assembleia. Em Ouro Preto e o transporte público em geral,
ele é um grande problema, porque nós estamos falando da exploração de um serviço público que é do direito de ir e vir e da condição do trabalhador do estudante ter que chegar ao seu trabalho e desta mobilidade urbana, vamos dizer assim. Nós temos na cidade de Maricá, recentemente até alguns técnicos da Prefeitura de Ouro Preto foram visitar o sistema que é o Partido dos Trabalhadores que implementou, que é o Tarifa Zero, a partir de uma frota própria de veículos. Quero frisar isso. Por quê? Se você tem uma frota própria de veículos, você não está indenizando ou subsidiando empresários que, ao fim e ao cabo, estão recebendo esse dinheiro deste que se desloca de ônibus dia a dia. Eu questiono um pouco essa tarifa zero colocada em Mariana, porque ela é hoje um subsídio feito com os recursos públicos, repassado da Prefeitura de Mariana para uma empresa pública que lucra com o transporte. Empresa privada. Privada. E você tem em Ouro Preto, esta mesma empresa privada, que, além de retirar os ônibus dos distritos, que é por si só um crime, ela também requer da Prefeitura hoje o subsídio, porque senão o preço da passagem na tarifa vai lá em cima. Por que em Mariana o povo aceitou esta condição de acreditar que ninguém paga por esse ônibus? E em Ouro Preto, o debate sobre a tarifa ela é assim acumulada pelo povo. Eu entendo que há aqui um paralelo para dizer que nós estamos tratando a mesma coisa de forma diferente. Se hoje nós tivéssemos a tarifa zero praticada em Ouro Preto, e lógico que a empresa tendo que cumprir todas as linhas, porque isso é um contrato de concessão, não é? A gente tratou da água no outro capítulo, que era uma água que é soberania, que não deveria estar para o lucro do capital internacional, e aqui nós estamos falando do ônibus que está para o lucro de uma empresa que inclusive tem sede aqui em Ouro Preto. O que seria então para o povo de Ouro Preto entrar num ônibus, ir para lá e para cá pensando que não está pagando? Em Mariana, o povo entra para lá e para cá e pensa que não está pagando. Há aqui uma grande questão que precisa ser desvendada. É que os recursos públicos é que estão garantindo o lucro da empresa. Então nós temos que acordar para essa situação criada na nossa região dos Inconfidentes. Eu acho que não é sustentável essa tarifa zero em Mariana. E mesmo porque, ao que me parece, ela, embora não tenha sido ainda elemento de um grande debate, parece uma benesse entregue ao povo, ela vai custar caro em poucos anos, porque não é sustentável você tirar o recurso que é dos cofres públicos para poder subsidiar nem a empresa privada, nem o lucro dela. Em Ouro Preto, esse debate precisa avançar. E eu diria que com o recurso que a empresa está pedindo de subsídio, a gente poderia orçar uma frota de ônibus e o governo municipal começar a pensar numa frota própria para dar cabo dessa política pública que é, de fato, a tarifa zero com subsídio para uma frota própria. Nós temos que elevar esse debate, Rodrigo, e eu vejo que não dá para a gente condenar o prefeito de Ouro Preto só sem apresentar para ele uma proposta que seja de fato sustentável até esses anos que vão para frente. E em Mariana, eu chamo a atenção, em pouco tempo, esse debate do tarifa zero vai estourar na bomba de algum prefeito que vai suceder este atual. É que eu fiquei curioso agora. Você falou em Maricá? Maricá. É uma prefeitura Paraná, do Rio de né? Janeiro. Não, é no Rio de Janeiro. Em Maricá, nós temos diversos modais de tarifa zero. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma cidade que é também na costa, que tem ali transporte marítimo. Quantos mil habitantes, mais ou menos? Eu acredito que Maricá tem 160 mil habitantes, ou seja, quase o dobro da população de Ouro Preto. Não é uma cidade de grande porte, mas se a gente pudesse pensar que a região dos Inconfidentes pudesse ter uma política pública dos modais de transporte com o tarifa zero, mas integrando a região para o desenvolvimento, nós poderíamos até pensar numa figura, né, que as três prefeituras pudessem se consorciar numa frota própria e, claro, gerida com os recursos públicos, mas que a gente tivesse transporte de qualidade e a eficiência para o desenvolvimento do parque industrial, do grupo importante de trabalhadores que precisa se deslocar, para os estudantes. Afinal, nós temos uma região bem consolidada chamada região dos Inconfidentes. Obviamente deve ter esse tipo de estudo lá, mas
o valor investido para a compra de ônibus, para a manutenção de funcionários, é inferior ao que seria gasto no transporte, numa concessão? Nós temos um sistema sustentável. Eu vou adiantar por aí a palavra para dizer que todos os custos, desde a manutenção dos barcos, ônibus, e ali está uma constituição de integrantes desses modais de transporte público. Além disso, a contratação dos trabalhadores e também toda essa carga de impostos, e você tendo a própria prefeitura criando legislação para diminuir esta, vamos dizer, essa carga de impostos que hoje incide no transporte público. Precisa estudar. Eu outro dia vendo aqui a tarifa de como é que se chega a esse preço, aqui que a empresa requer, você tem o valor do diesel no início do contrato, o valor do diesel hoje, você tem, vamos dizer uma previsão, assim, né, de então, aumento. É uma fórmula enorme, mas que ela leva em considerações, olha, quanto está o óleo diesel hoje? Quanto esteve no início desse contrato? Então nós precisamos entender que para que a prefeitura tenha uma legislação que abra mão desses impostos, ela tem que fazer isso com uma frota própria. Do contrário, estará ajudando mais ainda no lucro daqueles que exploram esse serviço público. E aqui está uma outra concepção mesmo. Nós estamos falando de um Partido dos Trabalhadores em que nós defendemos a ideia de que os serviços essenciais, eles devem ser operados pelo Estado. Porque assim nós não vamos ter uma exploração dos trabalhadores ou uma farsa. Porque quando você subsidia, você só não conta para o trabalhador, que é ele que está pagando. Ô Leleco, a gente acabou falando do transporte do Tarifa Zero em Mariana. Ele vai funcionar por 6 meses. Depois, se der certo, se a população aprovar, vai ser feita uma licitação. E dentro desse contrato, diz que se houver queda na arrecadação de Mariana, se eu não me engano, de 30%, esse Tarifa Zero é suspenso. Vocês não acham estranho um prefeito interino conseguir colocar este sistema que é tão complexo para funcionar tão rápido, inclusive ele podendo não estar amanhã à frente da decisão do Poder Executivo de Mariana? Mas isso mostra, ele fazendo por 6 meses, mostra a sua responsabilidade também ou não? Eu acho que algo que é para colocar a população achando que tem uma benesse por 6 meses, deveria ter sido melhor preparado para que a gente tenha por 60 anos e pela vida inteira. Já que a gente está falando de privatizações e bens públicos privatizados, vem aí uma privatização do Parque Estadual do Itacolomi. Teve uma audiência lá em Mariana, que inclusive o cidadão lá que ganhou minha admiração, ele falou, por que vocês estão fazendo audiência aqui em Mariana? Aqui em Mariana não tem nenhuma entrada para o parque oficial, tinha que ter sido feito lá em Ouro Preto. Isso mostra mais uma vez o descompromisso com a população do governo Zema, que prometeu aumento para o policial, para as forças de segurança, né? Falou, vamos dar 10, 12, 12. Ele propôs e ele mesmo mandou para a Assembleia e vetou. Agora vem aí aumento o professor que ele está vetando e está privatizando o Parque Itacolomi. Zema é um caixeiro viajante que tomou conta do Estado e quer fazer dali a extensão das suas lojas. Eu ouvi diversos lugares que a gente anda o Estado inteiro, eu, Padre João, os prefeitos dizendo assim, o Zema quando desce do helicóptero, ele pergunta, abriu uma loja lá na sua terra, hein? Se eu não me engano, mais de 200 lojas. Ou então meu caminhão do combustível, meus postos de gasolina, ele fez do Estado essa extensão. São 5 parques. E, inclusive, nós temos uma boa notícia que vem da região de Juiz de Fora, do Parque do Ibitipoca, onde a população se revoltou e fez ali uma pressão forte. Aquele parque foi retirado dentre aqueles que está para ser privatizado. Veja só, gente, nós estamos falando de parques que têm diversas pesquisas de minérios e produção de água. E eles estão sendo colocados na mão da iniciativa privada, que vão poder explorar, porque nós sabemos hoje que tem muitas empresas mineradoras que elas têm direito de pesquisa e lavra, mas na verdade já estão explorando. Eu estou dizendo isso porque é um contrassenso. Antônio Pereira. Nós temos aqui, exatamente, nós temos um monumento natural, que é a gruta ali da Lapa, em Antônio Pereira. E a linha da mineração pega lá, E você viu também o Bolsonaro lançando aí um parque, lançando uma legislação, um decreto, que as grutas, elas podem ser exploradas. Então você veja, nós estamos falando de um patrimônio que até há pouco tempo o bombeiro tinha que ir lá e falava, não pode rezar a missa aqui não, que tem um impacto grande aqui dentro
desta gruta, mas estourar dinamite debaixo dela para explorar o minério pode. Então, é uma contradição. Nós temos que lutar pelo Parque do Itacolomi. É por isso que aqui na região nós não tivemos nenhum deputado na Assembleia Legislativa que pudesse fazer essa luta e nós, se Deus quiser, saindo dessa condição de primeiro suplente, nós vamos também implementar e fazer dessas lutas também uma força da nossa região. Alex, você citou aí a primeiro suplente. O primeiro suplente vai lá na Assembleia, ele fica esperando se acontecer alguma coisa com alguém. E, assim, o quanto que é para nossa região, acho que o último deputado foi Zé Leandro, né? Se eu não me engano, em 90 e tralalá. Qual que é a diferença, assim, você que milita lá na Assembleia, dá pra região ter um deputado aqui da terra, pra olhar por Ouro Preto, por Mariana, pela região aqui? Primeiro eu quero falar bem de nós, né? Eu quero dizer que agora já tá na hora de deixar de ser primeiro suplente. Agora dá pra ser, quem sabe, o último eleito. O voto tem o mesmo peso. E é por isso que a gente está trazendo essas lutas que não são representadas na Assembleia. Não é? As lutas que nós temos para que o povo pobre, que vive sem terra, para que a agricultura familiar. Nós temos hoje na nossa região um grande peso dos agricultores familiares que estão trabalhando sem incentivo algum e tendo, inclusive, a falta de acesso à água, porque a mineração vem tomando conta de todos os lugares, não só da superfície, mas rebaixando também o lençol freático. Olha, como primeiro suplente, eu sou primeiro suplente de uma coligação. Em 2018 ainda funcionava a coligação, hoje proibida. Era PT, PR e PCdoB. Hoje, nós temos em torno de 13 deputados dessa coligação. Eu sou o primeiro suplente desses 13. Claro que o PSB, né? O PSB também fazia parte. Agora vai funcionar a federação daqui para frente. Será PV, PT e PCdoB. E o que muda, Leleco? Depois você puder explicar. E também por que foi proibido? Então só para concluir nesse caso, nós hoje como primeiro suplente a gente torce para que as pessoas que estão lá na mesma coligação tenham a coerência ideológica de fazer as defesas que a gente faz. Sobretudo essas que nós conversamos, da moradia também. Há também deputados da região, viu, Rodrigo? Mas que estão lá defendendo projetos para poder minerar tudo, inclusive os parques. Eu chamo a atenção da nossa pré-candidatura estar ligada à soberania e à permanência das comunidades, da agricultura, porque, de fato, o que nós temos hoje é deputado da região fazendo projeto de lei para poder minerar o Sinclenal Moeda e que também está a favor dessa privatização do Parque do Itacolomi, porque todas as nossas áreas aqui que apresentam grande valor para a mineração, elas têm tido representantes na Assembleia. Com certeza, nós seremos uma voz contrária a esses processos. Nós achamos que a mineração ela deve ser uma forma de trazer justiça social. Ela precisa de um outro modelo. Mas aí, a pergunta que você me faz, que é, como é que nós temos hoje a federação partidária? A federação, ela era um processo que foi apresentado para que os deputados que depois da eleição possam se somar ideologicamente e que não vire uma cooperativa de deputados que tomam decisão. O Lula usou essa expressão, eu acho ela bem didática para o momento. Só na Câmara dos Deputados, na sexta-feira, 102 deputados federais mudaram de partido. Na Assembleia Legislativa foram 23 deputados Até na estaduais. Câmara de BH teve gente mudando sem poder. Porque teve gente que achou que já era eleição municipal. Então, o que isso muda em termos de federação? A federação, primeiro, ela obriga o partido a ficar casado, aquele federado, no mínimo 4 anos. Tendo ali, dentro do estatuto, previsibilidade de punição ou até expulsão daquele que ideologicamente for contrário à proposta e o programa daquela federação. Isso é muito importante. Mas isso significa o voto contrário também ou não? Existem hoje blocos que eles se somam depois, blocos governistas, blocos de oposição e blocos independentes, como é o caso hoje da Assembleia. A Assembleia não tem uma maioria por Zema. Já na Câmara Federal existe o Centrão associado à turma do Bolsonaro, que é
vamos dizer assim, mais governista, centrão governistas. Para ter a base na Assembleia tem que ter 16. O Zema hoje, com essas mudanças, ele tem 10, 11. E é por isso que a gente viu aí a denúncia do Zema tendo buscado 10 deputados com orçamento secreto, prática de Bolsonaro. 10 deputados tiveram orçamentos secretos no governo Zema de mais de 30 milhões cada um. Inclusive, Diogo de Vasconcelos parece que está no meio dessa bagunça toda aí. Então, as denúncias que agora o Supremo Tribunal Federal obrigou que o Senado tenha, que o relator diga quem é que recebeu esses recursos. Nós temos conhecimento de deputados federais que receberam mais de 80 milhões. A gente faz isso para a população. O que é orçamento secreto? Explica isso. Da onde que vem esse orçamento secreto? Como é que é secreto? Ele tira da loja? Ele é escondido? Como é que é? Ele tira o dinheiro da loja? Eu acho que essa terminologia, inclusive, usada pela mídia, é muito equivocada. Chama-se dinheiro roubado. O que é dinheiro roubado? É porque o orçamento ele é uma peça da lei. E ele prevê já hoje que cada deputado tenha direito a um valor, que é uma emenda impositiva que ele vai fazer ao longo do tempo. Quando o presidente da República junta um grupo de deputados e fala com eles que lá naquela emenda que o relator vai fazer, ele pode incluir os pedidos pessoais, a base eleitoral daquele deputado, ela está burlando a lei e está favorecendo, ou seja, isso é abuso de poder econômico. Isto é uma aberração, não só da legislação, mas jurídica. Então, quando a mídia abranda esse termo chamando de orçamento secreto, eu diria o dinheiro roubado que vai servir à base do coronel X, que vai aplicar na base e olhe lá fazendo negociatas, inclusive, para ter recursos de volta no seu bolso na sua campanha. Isto é que nós denunciamos. Lá no orçamento secreto da União, hoje nós temos conhecimento. Como é que um deputado tem direito hoje ao valor equiparado aí de 16 milhões? Todos têm. O do Acre e o do Rio Grande do Sul. Ele tem 8 milhões que é obrigatório ele indicar de emendas para a saúde. Os outros 8 milhões para todas as demais áreas. Como é que tem deputado aí que já soma só no orçamento de 2022 100 milhões, 80 milhões? Em 4 meses. 25, em 4 meses. 25 milhões por mês. É verdade. Então você tem cidades aí, como é o caso que já foi citado, de Diogo de Vasconcelos, que recebe mais do que aquele orçamento que é previsto no Fundo de Participação dos Municípios ou na arrecadação dos impostos. Então nós estamos diante de um Estado que já não tem mais vergonha, esses governos, tanto o Zema quanto o Bolsonaro, não tem mais vergonha e nem a cara queima de fazer concessões ao Cetrão e de dizer que seus governos são corruptos. Eles são ultra corruptos. Eles ultrapassam a marca, inclusive, da imbecilidade. Porém, o nosso povo tem que ter acesso a essas informações, processar e, com certeza, dar o não àqueles que fizeram do Estado uma mamata, uma teta para continuarem como políticos eleitos pelo povo. Olha, Leco, a briga pelo governo estadual vem se desenhando. Calil, Zema e agora tem o Carlos Viana. E outra coisa que aconteceu aí há pouco tempo, inclusive o Ouro Preto estava até nessa briga, pela fábrica da Heineken. E o Zema foi um do que expôs que preferia 3 cidades para a fábrica ser instalada. Uma delas parece que já foi até aceita, que é Passos, que pelo que eu vi vai receber a fábrica da Heineken. Como é que você enxerga essa conduta do governador de privilegiar uma região, sabendo que o vice dele deve vir ali Uberaba, Uberlândia, Passos? Ele, na verdade, é de Araxá, né? Publicitar isso, né? Uai, Rodrigo e Romizeta. Olha, se um caixeiro viajante chamado Zema toma conta do governo de estado, privatiza a Gasmig, agora colocou a própria Coab, veja que circunstância. Os prefeitos, por política habitacional, determinadas áreas das cidades eram repassadas, doadas à Coab. Sabe o que o Zema está fazendo? Privatizando, vendendo essas terras, que não é dele. A atitude do Zema diante da Codemig, ela foi denunciada, inclusive tem uma proposta de CPI, assim como o presidente da CEMIG, não é? Foi denunciado. Eu vou lembrar do secretário de governo do Zema, que
vacinou mais de 7 mil pessoas e o negócio era água, né? E a Acho que moça por tá fim era presa, isso. coitada. Então, eu quero dizer que a conduta não é nada ética, embora venda esta ideia de que é um governo novo e que não há corrupção. O que é um velho político dizendo, se travestindo de novo, eu vou dizer assim, que é um lobo vestido em pele de cordeiro. Porém, em determinada decisão como a da Heineken, é realmente sem escrúpulo ver um governador entrar numa disputa de uma fábrica que para muitos é o sonho do emprego. Eu vou dizer que o sonho daquela fábrica é água de qualidade. Não se tem cerveja Sem água. com produção de água de qualidade. Vocês viram ou conhecem a história de como é que foi a Antártica lá em Pirapora? A Antártica de Pirapora, a gente passava pelos botecos, todo mundo falava, cadê a Antártica de Pirapora? Quando a qualidade da água do São Francisco, que nasce aqui na Cachoeira das Andorinhas, no Rio das Velhas, foi diminuindo e um prefeito que recebeu um contrato que a empresa não pagava nada de imposto, mas resolveu cobrar, a empresa foi embora, rapou fora e hoje nós temos um passivo ambiental terrível lá em Pirapora, que é onde junta a água do Rio das Velhas com o Rio Paraupeba. É por isso que nós temos que levar em conta que esta produção industrial ela tem um impacto ambiental forte, por isso teve essa recusa na região metropolitana e a população, eu acho que fez um debate correto, porque a empresa, ao invés de ir embora, tinha que ter explicado como é que ela ia devolver a água para o rio, para o córrego, salvando as nascentes, salvando a vida. A empresa só falava dos bilhões de investimento. Só quer saber, e é uma pena, porque levantou o sonho de muitos, porque a geração de emprego hoje, num país de 14 milhões de desempregados, mais de 20 milhões passando fome, que são os dados que nós temos, 40 milhões de desalentados. E aí o Bolsonaro até conseguiu uma proeza, desempregar os desempregados. Sabe por quê? O cara que comprou o Uber, ou comprou o carro, ele não está conseguindo pagar nem a gasolina, nem o aluguel do carro. Né? Muito menos as parcelas, né? É triste, é isso aí. Ô Leleco, nesse cenário do governo de Minas, o PT já decidiu com quem vem? Vem com o Calil mesmo? Vem com o Carlos Viana? Eu tenho certeza que não. Mas com o Zema, e o Zema que perdeu o apoio do Bolsonaro agora. O que a gente viu nesse final de semana foi uma mexida no tabuleiro que muda a expressão do Zema. Se a gente pudesse pegar 30 dias atrás, a gente diria que o Zema estava liderando as pesquisas até com possibilidade de reeleição. Mas esse lançamento do Bolsonaro e a vinda também do senador do MDB para o partido que ele agora vamos dizer, estacionou, que o Bolsonaro vem fazendo aí uma turnê a vida toda. O PL, ele recebe agora o senador e ainda apresenta, né, junto com o senador, aqueles apoiadores no Estado e também uma candidatura ao Senado. O Calil, por sua vez, deu uma mexida importante. O atual presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, sai do PV, vai para o PSD e juntos eles ali apontam, junto com o Rodrigo Pacheco, que é atual presidente do Senado, apresentam aquela chapa. Foi uma surpresa, porque nós temos hoje pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores, com a melhor pontuação, o deputado federal Reginaldo Lopes, e o Partido dos Trabalhadores compreende que em Minas Gerais há uma possibilidade forte da aproximação do Calil com a candidatura do Lula, que em termos de pesquisa ultrapassa a casa dos 44%. Portanto, hoje tem forte chance do Calil ser o governador, se esse diálogo melhorar e se a gente também compreender que a garantia dessa pré-candidatura ao Senado do então deputado federal Reginaldo Lopes possa juntos a gente construir um grande programa. Não dá para fazer uma aliança de pessoas. Se não tiver um projeto e um programa, por que então que as pessoas vão vender a ilusão de que vão melhorar o Estado? O que nós defendemos é um projeto que o Partido dos Trabalhadores dialogue com o Calil, que dialogue com outras forças políticas, para assim a gente ter um grande palanque para Lula em Minas Gerais. Ô Lelé, falando de Lula agora, de nacional, de governo nacional, o PT ficou 4 anos fora do poder aí, um pouquinho mais, porque antes teve o impeachment, 6 anos, né? 6 anos anos de golpe. Sim, mas vamos lá. Você acha que dentro do partido houve uma reflexão séria sobre o que aconteceu? Porque o Bolsonaro foi eleito muito por conta da rejeição que o PT angariou nesse período que ele ficou no poder. Teve uma
uma meia-culpa no partido, o que aconteceu, porque o Bolsonaro, eu acho que a gente tá escolhendo ultimamente quem que não quer que fique. Porque o Bolsonaro ganhou porque eles não queriam que o PT ficasse. E agora eu acho que o Lula tá liderando porque não quer o PT, não quer o Bolsonaro. Então teve uma meia-culpa aí no partido. Acho que o Lula é uma dessas figuras que em 100 anos a gente vai compreender como é que uma liderança com essa capacidade de buscar também servir mais, a gente não tem certeza se vai conseguir. Mas a grande distinção nesse período, e também desde o golpe, que foi um golpe orquestrado, nós temos clareza disso. Porque a desestabilização política do Brasil começou em 2013. Quando as pessoas começaram a ir para as ruas por briga de tarifa de transporte público. Não é só 20 centavos, Black né? Bloc, você se lembra o que é Black Bloc? É uma coisa da cultura dos Estados Unidos. Então a gente não sabia quais eram as pautas. É claro que isso culminou num grande golpe jurídico, midiático, que envolveu o STF e que foi o golpe que culminou contra o povo do Brasil. Mas a Dilma, como guerreira que foi, enfrentou seus algozes. Acho que o que muda é o Lula mesmo, ele diz assim: não esperem de mim fazer o mesmo, porque se eu for para fazer o mesmo, não serei candidato. Eu vou fazer muito mais. Inclusive, aquilo que nos faltou, que é crítica própria daqueles que esperavam de nós mais, eles vão ter em mim a resposta desta meia-culpa que você chama. Por quê? Se você olhar, a classe média brasileira, ela não se identifica hoje com Bolsonaro, mas ela tem extrema crítica ao governo Lula. Embora a gente tenha tido uma responsabilidade nesses governos de Lula e Dilma, da inclusão de classes C, D e E que desapareceram. Por quê? O acesso aos bens de consumo, como a linha branca, um automóvel, fez com que uma nova classe média surgisse no Brasil. Mas como não houve um colchão de amortecimento desta sustentabilidade, isso tudo voltou para os números da pobreza, do desemprego. Então você veja, nós temos hoje quantos institutos federais, quantas universidades foram criadas para que a gente tivesse o desenvolvimento do parque tecnológico, a melhoria das condições de emprego da população, mas com uma casa de mais de 10% de inflação, com a quebra desse pacto para o crescimento industrial, que foi também a partir da Lava Jato, que foi também a partir desses golpes sucessivos, que culminou num voto pelo ódio. E o voto pelo ódio tem nome, é Bolsonaro. Vamos girar e daqui a pouquinho a gente volta. Falando em Temer, ele que gosta de golpe, sofreu um outro dia, você viu? Marcelo juntou as coisas e deixou uma cartinha pra ele e foi embora. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí. Música, notícia e promoção na sua melhor programação. Ei você, cidadão de Ouro Preto, a Secretaria de Saúde tem um recado para você. No dia 20 de abril, o município sediará a 2ª Conferência em Saúde Mental de Ouro Preto. Nessa edição, o tema será a política de saúde mental como direito pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços da atenção psicossocial no SUS. A conferência objetiva propor diretrizes para o desenvolvimento da política em saúde mental, além da consolidação dos programas e ações em Ouro Preto. Para isso, já começaram as pré-conferências, realizadas nos distritos e na sede, com o intuito de ouvir as demandas de cada local. Fique atento às informações nas nossas redes sociais e participe. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora. Ele é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás. É o melhor na segurança, no peso e na entrega, é garantia pra sua família. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás. Vila Rica Gás, Super Gás Brás e água mineral Ingá. 3551-2879, 3551-2879. Chama que é super. Atenção, cliente amigo! A Azevedo traz pra você novidades imperdíveis. Corra e confira! Dividimos as suas compras em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Azevedo, de A a Z, o melhor pra você. Rua Conde de Bobadela, 72, Centro, em Ouro Preto.
Outono com mais música. Real FM, muito mais rádio. Você que é apaixonado por duas rodas, não pode deixar de conhecer a Ouro Motos Multimarcas e a Motocar Mariana. Motos, peças, oficina, acessórios e boutique com tudo que você precisa pra sua magrela. Ouro Motos Multimarcas e Motocar Mariana. Acesse ouromotos.com.br e confira o nosso estoque. Ouro Motos Multimarcas, Avenida JK 557, Bauxita Ouro Preto 3551-2202. Motocar Mariana, aluguel e venda de veículos. Avenida Nossa Senhora do Carmo 80, Mariana 3557-1198. Já é Páscoa no Farid Supermercados e tem ofertas para o mês inteiro. Confira: arroz Elo Nobre 5 quilos 15,98, macarrão Flor de Lis 500 gramas 2,89, peixe Cavalinha inteiro Nato Peixe 1 quilo 10,98, papel higiênico Zapel Plus 12 rolos só 10,69. É na mesa que reunimos a família. Vem pro Farid. Para você que gosta de um bom livro, gibis, mangás, jornais e revistas, tem que dar uma passadinha na Livraria São José. Lá você encontra livros de todos os gêneros, jogos pedagógicos, papelaria e muito mais. Livraria São José está à Rua São José, número 92, em frente ao Banco Itaú Ouro Preto. Já em Mariana, estamos na Avenida Manuel Leandro Correia 28, atrás da Prefeitura. Garanta também seu livro pelo nosso serviço delivery no 31 99673 5138 ou 31 99811 9725. Livraria São José, sua melhor livraria. 90,1 Real Entrevista. Pois é, estamos de volta com o último bloco do Real Entrevista. Hoje recebendo o Leleco Pimentel, Rodrigo Guerra. Se a gente pudesse passar o intervalo. Os bastidores, né? É muito mais legal. Mas nessa eleição, como é que você vê a mídia nessa eleição? Porque antes, sempre quem ganhava era quem tinha... Sempre não, mas normalmente quem ganhava era quem tinha mais tempo de televisão. Hoje em dia, a rede social, a internet, o WhatsApp, entrou muito, muito forte na política e, inclusive, com as famosas fake news, né? Como que você vê que vai ser levada essa eleição? Você acha que vai ter um cuidado maior com as fake news? Porque nas últimas eleições, assim, foram muito determinantes essas notícias que aparecem aí, ninguém sabe de onde, pra onde que vai. Tiozões do WhatsApp, né? Quero aproveitar a oportunidade e me dirigir às pessoas dizendo que, ao apresentar a nossa pré-candidatura para que todo o estado de Minas Gerais, com as bandeiras que a gente defende, também da moradia, da agricultura familiar, da agroecologia, da luta pela emancipação e permanência das comunidades, tem a ver com o processo eleitoral. E nesse momento a gente pode falar de pré-candidatura. Vamos ter outra oportunidade para falarmos também aqui dos projetos da região. O que é a fake news? O que é o voto impresso? O que é toda essa confusão que tomou conta do nosso cotidiano? Nós temos hoje uma eleição fortemente impulsionada, vamos dizer assim, contaminada por uma nova mídia que não tem hoje um processo, vamos dizer assim, de punição, que é o caso da internet. Por exemplo, aqui dizendo, quando você dizia do intervalo, eu estou olhando para você e nós estamos sabendo aqui qual é a opinião, como é que a gente se comporta. Mas as pessoas hoje vão para a mídia e não tem mais preocupação se estão mentindo ou não. Então, um marco regulatório destas relações, ele precisa existir. E como ele não existe, a preocupação com a fake news, que tomou conta do cenário da última eleição, eu posso até aqui chamar a atenção para a maior das fake news, é a facada news. E sabe por que chama a atenção? Porque foi um golpe midiático montado para que o Bolsonaro não tivesse condições de enfrentar o debate cara a cara com os demais candidatos. Acreditem em mim ou não, esta facada, ela provavelmente influenciou todo o resultado das eleições da última eleição de 2018. Então, a preocupação do Tribunal Superior Eleitoral, ela é tamanha que nesses dias nós assistimos a retirada, ou pelo menos mandaram tirar do ar,
o Telegram. Porque, além de não responder à justiça brasileira sobre possíveis assuntos que são falsos ou qualquer outro tipo de crime ali praticado, o Telegram é também uma forma da gente pensar que vai ser utilizado em massa, sobretudo por quem usa fake news, porque ali não tem, é uma terra de ninguém. Fora os outros crimes que estavam Fora sendo os outros cometidos crimes. ali. A preocupação, por exemplo, de candidatos em migrar para o Telegram é porque existe, pelo menos por parte do Instagram, por parte do Zap, por parte de todas as mídias, pelo menos uma resposta imediata à justiça quando identificado algum crime. E a gente ouviu no país, praticamente o ano passado inteiro, no meio da pandemia, com mais de 620 mil mortos, e o debate era se a Terra era plana, e o segundo debate jacaré, né? foi a questão do voto impresso. Olha, a questão do voto impresso ela foi enfrentada pelo TSE da forma como eu acho que deveria ser sério o enfrentamento também das fake news. A questão colocada em debate é o maior controle do Tribunal Superior Eleitoral e também dos mecanismos, porque todos fazemos parte do sistema eleitoral. Inclusive, nós devemos denunciar as fake news, devemos fazer o papel do controle social nas eleições. Então, eu acho que vai ser maior. A minha resposta é essa. Mas as condições dadas para que a fake news não influencie um resultado que não seja a realidade e a expressão do povo brasileiro no voto, nós vamos ter que lutar muito para que isso não vire novamente uma deformação do sistema político brasileiro ou até da eleição de pessoas como, infelizmente, nós estamos vendo o presidente da República, Bolsonaro, e Zema. Não condizem com a construção política nem com as vontades do povo brasileiro. Eles ali defendem o capital e dos grupos políticos que os mantêm, sobretudo, trazendo fome e trazendo desemprego para o povo brasileiro e mineiro. Olha, Lé, como é que você enxerga essa questão do voto impresso, bicho? É como eu pensar que hoje eu tenha que trazer todos os dias para a relação econômica que eu tenho ou para qualquer relação uma nota fiscal, né? Uma nota fiscal daquilo que eu acabei de proferir ou da decisão que eu tomei de comprar. O voto impresso, ele é uma volta do coronelismo. Vocês sabem que a milícia, e em muitos lugares, os candidatos, eles tutoram seus eleitores, fazendo com que eles comprovem a votação. Muitos lugares hoje só se chega o gás por conta da milícia, não é? E eu acho que essa cabeça deformada do presidente Bolsonaro, aliado aí de muita gente, acabou trazendo esta ideia de que o voto impresso poderia fazer dele uma pessoa que fizesse uma contagem dos votos e depois ele teria o resultado da eleição. É como se as pesquisas e se os mecanismos que nós conhecemos da ciência política nada valessem. Eu vejo desculpa antecipada. Eu vejo que é uma proposta de instabilidade do sistema político brasileiro que está avançadíssimo. Hoje o Brasil consegue saber, ter o resultado e auditável, porque é auditável. Agora dizer que a pessoa vai ter que trazer um papelinho de pão, voltei no Bolsonaro e demonstrar lá para a milícia que votou mesmo, acho que essa ideia caiu por terra. O sistema eleitoral brasileiro é elogiado no mundo inteiro. Inclusive, muita gente paga pau para Estados Unidos, não sei o quê. A eleição lá é uma confusão danada. Com bipartidarismo só, né? E tem 2 partidos, nós temos 38. Mas isso é uma coisa que eu acho que deveria mudar. Também que deveria reduzir esse número de partidos. Não precisava de tanto, mas que os partidos se identificassem mais com as lutas. Parte muito e... porque hoje as pessoas podem ser mau caráter ou não, elas transitam entre partidos que a gente não sabe o que defendem mais. Sim, o PT é um partido que sempre teve até mais claro quanto a isso, mas muito dificilmente você sabe a ideia política dos partidos. Os caras saem de um partido vai pro outro e não muda nada. Não muda concordo, nada. Né, Rodrigo? Não concordo com tal coisa, vou criar um partido. Por isso essa dança dos partidos com esse número exorbitante de infidelidade partidária. Ou seja, no sistema político brasileiro, o mandatário, ele é mandatário de um partido. Ele não é mandatário de si mesmo. Ninguém é candidato sem partido. E nós não conhecemos democracia no mundo que sobreviva sem partido. No entanto, depois ele toma as decisões, vai para o partido que quer, ou fica sem partido. Ô Leleco, você está falando de partido, de ideia, tem eleição esse ano. O que a gente pode esperar do Leleco?
como candidato, como futuro deputado, se tudo der certo, né? Essa o trabalho é para que seja eleito. O que a gente pode esperar do Leleco? As principais bandeiras do Leleco. E se você vai ser um deputado presente, caso eleito, na nossa região, né? Porque a gente vê outros deputados aparecendo aqui, época de eleição, e eleito só depois de 4 anos. Nós temos um forte compromisso com as pautas da nossa região. Aqui eu estou em Ouro Preto e sei que muitos que nos ouvem sabem que o nosso compromisso também é um compromisso com bandeiras que são caras para o nosso povo. Nós temos o debate da agricultura familiar, do fortalecimento dessa agricultura familiar. É lógico que os processos todos de produção carecem também de estradas, do próprio escoamento dessa produção para a gente garantir a segurança alimentar. Esse é um dos pontos fundamentais. Nós não podemos contar com uma população que desempregada não tem acesso ao alimento. A nossa luta é para que a gente tenha a segurança alimentar fortalecida pela agricultura familiar. A bandeira da luta pelo direito à cidade e à moradia, elas são históricas da luta, como eu comecei aqui o primeiro bloco, dizendo que a nossa dedicação agora para que o presidente Lula retome um programa arrojado de moradia e que a gente tenha também capacidade de discutir a questão da energia. O nosso deputado federal, Padre João, tem até proposto o fotovoltaica para todos. Nosso povo não dá condição mais de pagar, além de 115, 120 no gás, 200 pontos na luz. Nós temos que ter um programa de geração de energia domiciliar e a gente quer lutar por isso, sobretudo na nossa região, onde a gente tem sol em abundância, mas também temos muita gente que está endividada. Ou paga a luz e o gás e não compra a comida. Nós temos o compromisso com as comunidades que também sofrem hoje com o crime da Samarco, da Vale, da BHP Billiton. Nós sabemos que nem a reparação, nenhuma casa foi entregue, nem em Paracatu de Baixo, nem no Bento Rodrigues, e muitas pessoas morreram. Eu estava em Mariana há poucos dias, 81 daqueles que moraram no Bento não podem mais voltar. Já estão, inclusive, espero, acolhidos pelo pai. Então nós não podemos deixar que a reparação das comunidades atingidas deixe de ser uma bandeira prioritária. Nós temos trabalhado fortemente para que a questão da cultura, ou seja, os grupos culturais, nós vimos agora o veto do Bolsonaro na lei Paulo Gustavo. E muitos grupos culturais que não conseguiram sobreviver durante essa pandemia, muitos artistas locais passando fome. Eu dizia, a gente conversava aqui no intervalo, até na porta da rádio a gente encontra pessoas em situação de rua. Então, a bandeira dos grupos de folia, congadas, folias de reis, as manifestações mais diversas culturais que fazem parte também da nossa história, são questões que nós queremos levar para a Assembleia Legislativa e junto também com o deputado federal, Padre João, que a gente já tem como majoritário em Ouro Preto, a gente pretende estar mais presente. Estar mais presente significa colocando a vida a serviço, porque a gente entende que a política, se não for serviço, ela está a serviço de alguém. E nós só podemos estar na política a serviço do povo. Leleco, você já meio que fez o seu discurso final, mas né? você falando uma coisa me veio... Como pré-candidato, só queria chamar a atenção, Sim. a palavra nem apoio, nem pedido de voto são permitidas pela Justiça Eleitoral, a gente está falando apenas da pré-candidatura. Exatamente, isso é bom ficar bem claro. Estamos o Leleco é uma figura política da cidade, Sim. a gente está batendo um papo com ele. Você falou uma coisa sobre a Samarco, a Fundação Renova, se mostrou um projeto que deu errado, tanto que quando aconteceu lá em Brumadinho, não teve, né? Correram da Fundação Renova. Não, vocês veem que a questão da Renova, e aí a participação dos 2 governadores do Espírito Santo e de Minas Gerais, junto com o Ministério Público, resultou numa continuidade do crime, ou seja, a Renova virou um sinônimo do crime que se renova. E aí, por exemplo, a suspensão do direito dos pescadores ao auxílio, já que o rio está condenado, não pode pescar, e a Renova hoje ela consegue. Se você pegar aqui perto, na cidade de Ponte Nova, ou lá em Governador Valadares, os pescadores, um vizinho do outro, com a mesma atividade, com a mesma carteira, um é concedido o auxílio, o outro não. Então virou um lugar da injustiça, não há critérios. Além disso, a morosidade, eu te digo, Sim. Eu trabalho com moradia, nós já construímos milhares de moradia. Agora, nesse momento, em Conselheiro Lafayette, nós temos lá 140 moradias entregue, e Entre Rios,
são 94. Por autogestão, nós entregamos dentro de um ano moradias de mais de 50 metros quadrados. A Renova tem 6 anos que não entrega uma moradia. A Renova criou um sistema, e eu acho que em conluio com a Justiça, eu quero chamar a atenção, porque a prática da Renova hoje é amparada pela prática da Justiça. Isso foi denunciado pela comissão que esteve aqui também liderada pelo Rogério Correia, pelo Padre João Helder Salomão, na semana que antecedeu, e esta denúncia é grave. Portanto, nós temos aqui uma denúncia de um processo que está sendo repactuado, e eu penso assim, você só repactua aquilo que você fez. Se a Renova não cumpriu com os pactos, vai repactuar o quê? Então tem gente ganhando com essa história de repactuação, são bilhões de reais, dizem aí que é o maior volume de recurso numa causa mundial em termos da mineração. No entanto, a gente está vendo os atingidos fora dessa repactuação, aqueles que mais precisam, e a criminalização do povo, você sabia? Em muitos lugares as pessoas olham para uma pessoa que tem direito ao auxílio e fala ali, lá vem o vagabundo, né? É aquela expressão que você usava quando a pessoa ocupa. Então a injustiça, ela é renovada, e eu acho que nós temos que superar o que aconteceu lá em Brumadinho, porque também aquele sistema não resolveu o problema. Então, se a Renova não era um modelo para Brumadinho, Brumadinho não é um modelo para repactuação, e nós temos que ter uma repactuação com a participação daqueles que são os atingidos, e não por quem fala por eles. Não é o Ministério Público. Quando um juiz aí tem um auxílio moradia e está dentro de casa, não sabe o que está passando, quem não tem nem água para beber, Valadares. Tem que buscar água na calha do rio, gente. Ninguém tem coragem de dar uma água daquela para um bebê ou para beber. E aí eu pergunto a você, eles estão bebendo aquela água porque de onde vão tirar aquela água? Onde estão as lavadeiras? Onde estão os pescadores? Que dê a garantia do direito humano ao acesso à água. Que dê a garantia do direito humano à subsistência, à pesca. Que dê a garantia das moradias. Tiraram o povo e devolveram a injustiça. Rodrigo, então é isso, né? Isso aí, Leleco. Agradeço a participação. Sorte aí na caminhada. Nós queremos agradecer a Real FM, a todos os participantes que nos acompanharam aqui também pelo chat. E agradecer significa da disposição de dar continuidade a essa luta, sobretudo com aqueles e aquelas que mais precisam. A política é para nós, como o Papa Francisco retomou também de outros grandes pensadores, é a arte sublime de se exercer a caridade. A política não pode ser um instrumento da extensão do interesse pessoal, ela é uma forma da gente trazer para o coletivo aquilo que mais importa, e nesse sentido, as lutas mais importantes, elas carecem da nossa dedicação. É assim, com esta mesma vontade e disposição, que a gente entende que a nossa região, que a nossa candidatura, pré-candidatura, também servirá para a pré-candidatura do presidente Lula, e também para que a gente dê cabo dessa grande tarefa de mudar o Brasil, mas não é mudar como aqueles que fazem do slogan, mas aquele que inclua o pobre e que faça também da nossa região de Ouro Preto, da região dos Inconfidentes, do Paraupeba e de toda Minas Gerais, um lugar onde as pessoas têm o direito e a dignidade e acesso à vida. Ô Leleco, quando a pré-candidatura vira candidatura, podemos assim dizer? Então, nós temos todo um calendário eleitoral já apontado. O período da candidatura é após o registro e a autorização. Nós vamos ter, a partir do dia 15 de agosto, a autorização para a palavra candidatura, e também para que a gente possa apresentar também gastos em relação a esta campanha. Até esse período, a única vedação que a Justiça põe é não ter gastos e pedir apoio e voto. Portanto, as pessoas têm que respeitar, e aqueles que estiverem fazendo o contrário, nós temos que denunciar. Gente, mas cá entre nós também, né? É uma frescura danada. Porque todo mundo sabe que é candidato. Quem não eu tô vai falando ser? do Leleco, não, que eu não quero nem comprometer ele. Eu tô falando em todo lugar. Vai ser candidato, não pode falar número e tal. Uma coisa que já devia mudar. Pôr dinheiro antes, ok. Agora, falar que é candidato, na boa. Isso não tem nada demais. Assim, é uma visão muito nossa mesmo. Isso faz parte do jogo eleitoral. Sim, não, a lei é perfeita. E se você tem hoje pessoas que no período da pré-candidatura já abusam do poder econômico, já abusam do poder político, porque, por exemplo, o que é que uma pessoa rica tem de diferente da pessoa pobre?
Dinheiro. A sua proposta e o dinheiro. Se ele resolve colocar o dinheiro para substituir a sua proposta e para, vamos dizer assim, subverter o processo eleitoral, a Lei 9840 já previa, né, o abuso de poder econômico. Então a gente precisa também ter em conta que este processo a gente também pode fiscalizar e podemos ajudar. Não, eu concordo plenamente que a lei tem que ser seguida e que o poder... Mas eu acho frescura esse negócio de poder pré, falar. né? Pré. Todo mundo sabe, mas enfim, só uma opinião. A gente agradece a força na luta e a gente tem dito que a gente é de luta e a gente é de casa. Muito obrigado, Leleco. Boa sorte aí na caminhada. Rodrigo, semana que vem a gente tá de volta. Romizeira. Recebendo o Duarte Júnior, né? Isso aí. Vamos receber o Du semana que vem. O Real Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta a se falar amanhã, a partir das 8 da manhã. A Real FM acaba de apresentar Real Entrevista. Real FM, música e informação, sempre na medida certa. Real.